sempre nos lembrava que cada um de nós é super especial e único, não somente no nosso tempo, mas em todos os tempos, né? Porque a gente vem como uma manifestação de totalidade da evolução da vida, né? Manifesta em um único indivíduo que tem características próprias, irrepetíveis, né? Então, isso é muito interessante nessa visão do Rolando. Então, aqui, né, esse indivíduo que vem a partir dessa evolução, ele está na pontinha de um ciclo evolutivo que vai continuar a partir dele também, né? E daí, então, né, a gente parou aqui, quando eu falei das protovivências. Então, por que que eu falei aí da protovivência? A gente acabou parando ali, porque é realmente algo bastante extenso que a gente vai falar agora, né? Que a gente entra agora na vivência, né? Então, não basta ter, como a gente tinha colocado já no outro no encontro anterior, né, na nossa teoria anterior, não basta ter um potencial genético. Todos nós temos um potencial genético que vai se combinar com aquilo que a gente vive, né? E ele é o resultado da interação vivencial de cada ser vivo com o meio onde vive. Esse meio, ele não se trata somente do meio externo, mas também do meio interno, tá? Então, a gente tem uma série de reações químicas, a gente tem toda uma, eh, uma flora de organismos vivos que nos habitam também, né? Então, é uma convivência com tudo, com a totalidade da vida, e uma experiência vivida dentro do nosso tempo de existência. Essa experiência vivida, né, é que ela vai nos proporcionar o despertar desses potenciais que estão latentes e a sua manifestação, ou não, ou a repressão desses potenciais e a não manifestação deles, deixando eles latentes, às vezes, por toda a existência. Então, é importante a gente perceber que todos nós temos potenciais que foram manifestos e potenciais que estão latentes. O que a biodança busca, né, é oferecer um ambiente diferenciado, um ambiente apropriado para a manifestação de potenciais que estão latentes. E daí, o Rolando, ele viu, né, que esses potenciais, eles se manifestam como sensações que a gente tem ao viver, né? E ele fez uma pesquisa disso que as pessoas sentiam quando dançavam, quando faziam biodança, e ele dividiu em 5 tipos de sensação. Tá? Antes ele achava assim que a pessoa simplesmente sentia e é isso, né? Mas daí ele foi vendo que tinham sensações que eram muito diferentes, né? O que a pessoa descrevia, olha, eu senti isso, eu senti aquilo, ele foi vendo que podia se agrupar em, em, em categorias diferentes, né? E daí ele criou o conceito de linhas de vivência. Diz que a gente vai ter 5 tipos diferentes de vivência, né? Mas ele disse assim que a criança, só logo que ela nasce, ela não tem ainda vivência. Ela vai ter um tipo de vivência muito potente, que depois o adulto já não tem mais, né? Esse tipo de vivência muito potente, ele chamou de protovivência. Por que que é uma protovivência e não uma vivência? Por que que ela é mais potente que a vivência do adulto ou da criança, né? Mesmo a criança, ela já não tem mais tantas protovivências, ela vai ter vivências. Mas o bebezinho recém-nascido, quando menorzinho é um bebê, né? Mais ele vai ter protovivências. Então, o conceito de protovivência, ele vem dessa experiência sem referencial anterior, né? Então, por exemplo, todos nós sentimos frio e o frio pode ser uma vivência, né? Ele pode provocar uma série de sensações, mas a gente chama isso de frio, a gente tem referência de outras vezes que a gente sentiu frio, e toda vez que a gente sente aquela sensação, a gente diz: ah, eu tô com frio, eu preciso me agasalhar, eu preciso vestir uma roupa. A mesma coisa com calor, a mesma coisa com a fome,
né? Então, existem uma série de sensações que a gente tem, né? E que são vivências, né? Mas que a gente sabe o que é, a gente nomina, inclusive, né? A gente faz uma referência com algo anterior. Então, quando um bebê é bem pequenininho, recém-nascido, todas essas sensações, elas são desconhecidas, né? É claro que o bebê, ele tem uma herança inata, né? Que prepara ele para ter reações perante essas condições que ele vai encontrar no meio extrauterino, né? Como frio, como calor, como fome, né? Mas ele tem isso na programação genética dele, mas ele nunca viveu isso. Então, essas vivências, tudo que o bebê vive, né, no início da sua vida, está muito hiperdimensionado, né? E é muito assustador, né? Provoca emoções muito mais potentes do que provocaria num adulto, né? Simplesmente pelo fato de que, primeiro, o sistema nervoso do nenê ainda não está pronto, tá? Para abarcar todas essas sensações e para dar significado a todas essas sensações. Na realidade, a principal, o impacto principal se dá, né, principalmente porque o bebezinho, né, o neonato, ele não tem condições de dar significado ainda. Então, tudo que ele vive é com uma emoção intensa, é uma vivência, né? A vivência é a emoção que a gente vive com intenso, né? Aquilo que a gente vive com intenso compromisso emocional no aqui e agora, tá? Isso é a vivência. Viver com intenso compromisso emocional no aqui e agora. Para o bebê, isso é muito maior, porque o bebê não pode dizer assim, ah, eu já vivi isso, então, isso aqui é frio. Ele não tem, primeiro que ele não tem um mundo todo simbólico das palavras, etc. E ele realmente não tem experiência anterior, mesmo que ele seja biologicamente preparado, né, para reagir, ele não tem a experiência anterior. Então, tudo é muito hiperdimensionado. Daí, o que que acontece? O ser humano, ele tem um sistema nervoso, já falei para vocês, muito aberto ao aprendizado, né? Então, o bebezinho ele é como desculpe o termo que eu vou utilizar, não estou encontrando outro, mas ele é como uma massinha de modelar o sistema nervoso do bebê, né? Então, ele está sendo modelado naquele momento, né? Assim, a partir do nascimento, a partir do contato com o meio externo extrauterino, ele começa a modelar percepções do mundo. E essas percepções, elas não se dão de forma simbólica, elas estão começando a ser uma base simbólica. Elas vão ser uma base para o significado da vida depois, porque ainda não tem significado. Aquilo vem como uma marca, né? Que a gente chama de imprinting. Então, as sensações que eu tenho logo nos meus primeiros dias de vida, elas são extremamente marcantes. Elas vão dar mais ou menos como eu vou ver o mundo e como eu vou me perceber no mundo durante toda a minha existência, né? Porque elas vêm como marcas, assim, impressões muito profundas, né? E é um aprendizado também que não precisa de muito, é um aprendizado que se dá em alguns segundos, então, que a gente chama de flash learning, né? Então, essa composição do imprinting com flash learning torna esse período na nossa existência um período, assim, extremamente valioso, porque a gente aprende muita coisa em pouquíssimo tempo, mas é importante que a gente também perceber que aqui a gente está construindo toda a nossa base de simbolização do mundo, né? Então, porque depois as coisas vão começar a se repetir, né? E daí elas não vão ser mais tão assustadoras, mas elas já vão começar a criar um código.
Hum? Então, o bebê, a primeira vez que ele sente fome, né, ele pode ficar extremamente assustado, né, e chorar mais de susto do que de fome, porque a fome dói, né? Então, mas assim, ele vai chorar, a mãe vai atender, ele vai beber aquele leitinho quente, vai se sentir acolhido, e daí então, aos pouquinhos, ele vai começar a chorar, não porque ele está super assustado, mas simplesmente para dizer, olha, eu estou com fome, porque ele já conhece aquela sensação. Ou às vezes ele pode chorar porque ele está querendo ser acolhido, né? Então ele começa já a desenvolver e rapidamente ele vai desenvolver essa linguagem que ainda não é uma linguagem verbal, né? Mas é uma linguagem que atende já a um aprendizado inicial. E à medida que esses símbolos, né, esse conhecimento vai se formando, daí a protovivência ela vai se diluindo, tá? Então não é que de um dia para o outro a criança deixa de ter protovivências e passa a ter vivências, né? Ou seja, passa para ver coisas já com um referencial anterior. Isso vai se diluindo, né? Então, a gente pode dizer que toda vez que um ser humano vive algo que não tem nenhum referencial anterior, que não tem nenhum código anterior, ele está tendo uma protovivência, tá? Porque aquilo é muito impactante e provoca uma experiência de marca, né? Uma experiência de imprinting e se dá em um segundo, que é o que a gente chama de flash learning, né? Bom, daí a gente pode se perguntar, então um adulto pode ter uma protovivência? Teoricamente, sim, tá? Mas na realidade não acontece, tá? Não acontece. A gente só consegue ter protovivência lá quando a gente é bem pequenininho. Por quê? Porque o adulto, ele tem um sistema simbólico absolutamente complexo, tá? Então, por exemplo, se eu hoje, né, fui dormir, acordo e de repente eu não estou mais no lugar onde eu fui dormir, eu acordo em outro planeta com códigos completamente diferentes e eu estou em outro lugar. E daí, a primeira coisa é o susto, né? Um susto muito grande. Mas o que que o adulto faz imediatamente quando ele está numa situação onde ele desconhece as coisas, né? Onde ele não sabe o que que é? Ele imediatamente ele busca no seu, no seu, na sua bagagem de referenciais algo parecido, algo similar. Então, isso aqui é parecido com aquilo. Isso aqui eu já vi no filme tal. Isso aqui eu já vi no... Então, ele busca esse sistema de símbolos para, como se fossem muletas para ele entender uma realidade que não é compreensível para ele inicialmente, né? Onde ele não vivenciou algo, ele vai buscar na sua bagagem anterior para fazer referência, porque entrar num mundo desconhecido é algo muito desafiador, muito assustador, né? E que nos remete a um momento da nossa existência onde a gente não tinha nem o nosso limite corporal muito claro, tá? Então, quando a gente entra numa experiência completamente desconhecida, a gente toca no desconhecido da gente mesmo, e isso é muito, muito, muito assustador, né? Ele vai muito próximo ao limite da loucura, isso, né? Então, por isso a gente sempre busca imediatamente, é uma coisa natural, referenciais, tá? Referenciais imediatos. Então, as 5 linhas de vivência que Rolando vai falar, né? Elas são, né, fruto dessa experiência anterior, dessa experiência, dessa protovivência, né? Desse primeiro impacto do mundo sobre a nossa existência terrena, né? Da nossa existência extrauterina. Então, o Rolando ele vai citar, assim como ele vai ter, a gente vai ver agora adiante, né? As 5 linhas de vivência, ele vai listar também 5 tipos de protovivência, né? Que são bem importantes a gente entender para até mesmo para a gente poder cuidar
da vida, né? Cuidar dos serizinhos recém-nascidos que a gente, porventura, pode encontrar aí no caminho, né? Sendo ou a gente mesmo gerando, ou tendo amigos, ou a possibilidade de conviver com crianças pequenas, né? Então, o Rolando diz assim, que são 5 linhas de vivência, né? E daí eu vou falar agora das 5 linhas de vivência e vou falar um pouquinho da protovivência de cada uma delas, né? Então, a primeira linha de vivência, né? Que lembrando que essas linhas de vivência ele foi vendo que sensações, que descrições as pessoas faziam das suas experiências vividas, né? E ele catalogou em 5 tipos diversos, né? Então, o que ele viu que muitas pessoas, e era uma coisa muito relatada, né, quando as pessoas faziam a biodança, é que elas se sentiam mais disponíveis para a vida, mais se sentiam mais capazes de perceber a sua corporeidade, perceber as suas necessidades, quando estavam com fome, quando estavam com sede, quando estavam cansadas, quando estavam com vontade de se mexer, né? Elas ficavam mais disponíveis a isso, né? E então ele chamou essa linha de vivência, né? Que faz essa regulação entre atividade e repouso, né? Ele chamou de vitalidade. Então, a vitalidade é a nossa capacidade assim de sentir as nossas necessidades orgânicas, né? E, e atender essas necessidades. Tá? Isso é a vitalidade, a vivência da vitalidade. E a protovivência da vitalidade, como é que a gente faz, né, para a criança entrar depois no mundo adulto com bastante vitalidade? Então, é importante respeitar lá quando o bebê é pequenininho, né, os ciclos biológicos do bebê. É importante perceber que o bebê necessita de movimento também, né? Então a gente tem assim uma fase que e aí é muito perigosa a questão com as crianças, né? Porque volta e meia tem algumas teorias que inventam que o bebê precisa disso, o bebê precisa daquilo, e que depois se comprovam super equivocadas, né? Então, houve uma época, né, aí pelos anos 30, 40, né, e ainda existe essa prática em alguns lugares do mundo, onde se enrolava o bebê completamente para que ele não se mexesse, né, e se acreditava que o bebê ficaria mais confortável desse jeito, né, mas que na realidade isso estava muito a serviço também a uma comodidade, né, dos pais que estava ali o bebezinho mumificado, né, literalmente mumificado, e daí ficava fácil de manusear esse bebê, né? Mas isso é comprovado que é extremamente prejudicial para o sistema motor do bebê, né? E a vitalidade, ela é movimento, né? Então, é a nossa capacidade de nos movimentarmos, de ter contato com a nossa corporeidade. Então, a gente sabe que o bebê necessita sugar as mãos, sugar os pezinhos, se mexer. Ele só vai aprender a girar, né? Se ele for, se for permitido para ele se movimentar, e que isso tem a super importância dentro da maturidade do sistema nervoso. Todo esse movimento vai ser imprescindível para ele amadurecer como sistema nervoso, etc. Né? Então, o movimento é essencial, né, para a gente poder fazer uma série de sinapses que depois vai nos dar, né, uma intimidade muito grande com a nossa própria corporeidade. Depois, então, o Rolando vai falar de outra linha de vivência, né, que é a sexualidade. Então, a sexualidade para o Rolando Toro não é só a gente transar, tá? Sexualidade não é só transar, não é só fazer sexo, tá? A transa, né, a relação sexual,
ela faz parte da nossa sexualidade, obviamente, né? Mas a leitura que o Rolando faz é que tudo na vida é sexual, no sentido de que tudo na vida nos produz prazer, pode nos produzir prazer, e que a vida ela está cheia de desejos, né? A gente deseja estar com o outro, né? Deseja ter uma relação sexual com uma pessoa. Sim, esse é uma parte é a parte de um leque enorme de desejos, né? Desejos que, quando realizados, né, nos proporcionam muito prazer. Então, o que o Rolando diz assim é que a gente tem que aprender, né, resgatar o prazer nas pequenas coisas. Ele coloca muito que o mundo nos ensina a que ter prazer e nos realizar está ligado a algo extraordinário. É um dia que vai acontecer uma coisa muito especial e daí eu vou ser feliz e daí eu vou ter muito prazer e daí eu vou me realizar. E o Rolando diz que não, o prazer é algo ordinário, ele não precisa ser extraordinário. Ele pode ter momentos extraordinários, mas ele precisa ser ordinário, ou seja, ah, ele precisa estar no nosso dia a dia, ordinário nesse sentido, tá? Não o ordinário da palavra que a gente usa como uma coisa de desqualificação, né? Mas ordinário no sentido de estar na ordem do dia, né? Estar na nossa cotidianidade, que a gente possa resgatar a capacidade de desfrutar das pequenas coisas que a gente tem no nosso cotidiano. Ah, o prazer de dormir em lençóizinhos gostosos, o prazer de se banhar, o prazer de comer uma comida simples e saborosa, o prazer de prepará-la, o prazer do nosso trabalho, né? O prazer da convivência com as pessoas que a gente gosta. Então, a linha da sexualidade ela é muito importante porque ela nos coloca também que as nossas decisões existenciais, elas devem estar baseadas no prazer e no nosso desejo, né? E, e daí, então, tem questões existenciais que são super importantes e que estão ligadas a esses desejos, né? Que são três questões que o Rolando fala, né? Que a gente teria que se perguntar ao todo o tempo, né? Com quem que eu quero viver, onde eu quero viver, o que que eu quero fazer. E que muitas vezes a nossa vida é muito infeliz porque a gente se submete, né, ao desprazer o tempo todo. Então, trabalhamos no que não gostamos, convivemos com pessoas que a gente não gosta, que nos maltratam, ou pessoas que a gente estabelece relações violentas e mesmo nós maltratamos, né? Ah, ah, e também vivemos em lugares que a gente não gosta, tá? É como se sofrer, né, o sofrimento fizesse parte inevitável da vida. Sim, a vida vai ter momentos de sofrimento, mas ela vai trazer isso por si, a gente não precisa ajudar tanto, né? A gente não precisa se submeter a realidades opressoras, a realidades que nos ofendem, que nos fazem adoecer, porque a vida é sofrida, tá? Então, a vida vai trazer momentos de sofrimento, certamente, né? A gente não precisa aumentar isso por nós mesmos, tá? É claro que a gente vive numa sociedade judaico-cristã que tem o sofrimento como um valor, né? Um valor, então, mas isso a gente vai ver mais lá para frente, quando a gente vê a própria teoria mais específica de cada linha, a gente vai tratar da sexualidade, né? Em termos de toda a repressão à sexualidade que houve da nossa cultura, né? Então, o bebê, né? O bebê, ele é muito importante que ele possa, no sentido de desenvolver essa capacidade de desfrutar e de ter os seus desejos saciados, né? Que ele seja nutrido, aconchegado, acariciado, beijado, né? Todos esses mimos que a gente chama de mimo, né? Eu acho que tem teorias que dizem que o bebê vai ficar mimado, então que ele tem que ficar tirado na cama mesmo que ele esteja chorando.
Pessoal, deixar um bebê atirado na cama enquanto ele está chorando se chama tortura, tá? E prepara esse ser humano para ser torturado e prepara a relação da vida como uma tortura, tá? Então, o bebê precisa ser atendido quando ele está buscando atenção. Se é só atenção, é válido. Nós também queremos atenção e para o bebê pode ser essencial, tá? Trazer a solidão e o abandono como protovivência é uma coisa terrível, porque isso vira referencial para o mundo, para a existência, tá? Então, é muito importante que o bebê se sinta acolhido, e o acolhimento do bebê, ele passa muito pela corporeidade, né? Então, passa pela carícia, passa pelo banho quentinho, pelos abraços, pelos afofos, né? O calor do corpo da mãe, né? Pelo mamar, por dormir com a teta na boca, todas essas coisas, né? Do mundo dos bebezinhos são super importantes. São nossas estabelece uma relação com o mundo, né? Então, sobre isso também eu acho super importante o livro Tocar, né? Do Ashley Montagu, tá? Se vocês quiserem buscar esse livro. E daí também tem um estudo bem aprofundado lá no meu canal, né? Sobre o livro Tocar, do Ashley Montagu. A gente fez um percurso, tá? Então procurem essa lista, playlist lá no canal, que se chama Tocar, tá? E daí ele vai trabalhar assim muito a necessidade da criança de ser acariciada, de ser tocada, e vai trazer a questão da pele ser o maior órgão do corpo, né? E de quanto a pele é o nosso sistema nervoso na forma externa, né? E o quanto a carícia e o contato é essencial para desenvolver plenamente os potenciais humanos. E o quanto na nossa cultura que nega esse contato é traumático, e o quanto a humanidade, ou grande parte do sofrimento da humanidade, se deve à falta desse contato. Tá? É muito interessante o livro, e é um clássico, né? E é assim um pouco assustador, tá? Porque a gente vê que a gente podia estar em outro mundo se as pessoas se acariciassem. É a coisa mais simples do mundo, né? Mas é uma coisa terrível o que a gente fez com a nossa civilização em termos de negar o essencial, né? O essencial que nos humaniza, que nos torna seres humanos. Bom, daí depois ele vai falar da criatividade, né? A criatividade, então, é aquela nossa experiência vivida de criar a nossa própria existência, né? Então, muitas vezes na nossa cultura a gente acredita que são poucas pessoas que são criativas, né? E que essas pessoas, então, são super especiais, etc. Não, todo ser humano tem um potencial criativo, tá? E todo ser humano ele faz uma grande obra de arte, que é a sua própria existência, tá? Então, a gente não precisa ser poeta, artista plástico, escultor, cantor, compositor para ser artista, tá? É claro que todos nós temos alguns potenciais artísticos, né? E seria lindo que a gente pudesse desenvolvê-los, tá? Seria maravilhoso. Mas a gente não pode se esquecer que antes daquela expressão artística, a gente tem algo maior, né? Que é a nossa existência. Então, que a nossa existência é uma grande obra que não pode ser esquecida, né? Então, é muito comum na nossa cultura a utilização da arte como um meio de sublimar, né? Aquilo que não é vivido. Então, eu estou super frustrado, daí eu escrevo um monte de poemas de amor não correspondido, enfio dentro de uma gaveta para ninguém ver, só para me desafogar, digamos, né? Isso, então, para o Rolando, não é criatividade. Tá? A criatividade é a minha ação no mundo. Então, se eu escrever o poema e colocar no mundo para ser ouvido, né?
Então, sim, aí existe um ato criativo. O ato criativo é criar minha existência, é buscar as melhores formas de viver, é buscar me realizar plenamente, né? Então, a criatividade para o bebê, né, ela se dá muito a partir do estímulo, da vibração, né? O incentivo à curiosidade com proteção, né? Eu não vou deixar o bebê abandonado na sua curiosidade ingênua, né? Que pode provocar acidentes, etc. Mas eu também não vou restringir a experiência desse bebê de contato com o mundo, de colocar coisas na boca, de se rastejar, de interagir, de conhecer o mundo, de ir para o mundo, né? Protegido por seus pais ou pelas pessoas que os cuidam, mas eu vou proporcionar experiências que, que promovam essa criatividade, que promovam essa relação, né? Isso é essencial para o desenvolvimento desse bebê, né? Essa relação de curiosidade com o mundo, porque aí o bebê ele vai experienciando e vai conectando coisas, né? E o ato de criar, ele está muito relacionado a experienciar coisas e conectá-las, né? Legal. O pessoal tem um áudio aberto, eu acho que é da Dori. Dori, por favor, tu fecha teu áudio, tá? E se mais alguém dá uma observada, que tá para ouvindo tudo aqui, os comentários e tudo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com áudio aberto. Agora acho que foi. Então, a gente se surpreende, né? Entra no áudio. Daí, então, deixa eu ver. Opa, foi mais uma linha aqui que eu não queria. Ok. Então, a criatividade, né, essa capacidade que a gente tem de fazer relações entre tudo que a gente viveu, né, e tudo que a gente sabe, os conhecimentos que a gente tem, para criar coisas novas, né? E quanto mais a gente é capaz disso, mais criatividade a gente tem, né? Então, é muita experiência, as nossas experiências de vida, às vezes a gente diz assim, eu vivi uma coisa que eu não gostei, não devia ter feito isso. Não, isso vai compor, vai ser utilizado em algum momento por uma pessoa criativa, tá? Tudo que vocês viveram, seja de positivo, seja de negativo, vai compor a bagagem de vocês para criar, né? E lembrando assim que depois, à medida que vocês forem fazendo a formação em biodança, vocês vão perceber, né, que na realidade a biodança ela é uma arte, né? E o que a gente faz durante a formação é aprender a utilizar todas as, as cores, os materiais, tudo, tudo que existe em nível teórico, em nível de música, em nível de fala, em nível de poesia, para criar algo único, como uma poesia onde as pessoas entram, né? A, a gente lê a poesia, a gente se emociona, né? Quando um facilitador cria uma aula de biodança, ele cria uma poesia onde as pessoas não leem, elas entram dentro dessa poesia, né? E é maravilhoso. Então, é um ato criativo muito potente criar aulas de biodança, né? E depois facilitá-las, né? Então, vamos ver aqui. Então, outra linha de vivência que é muito importante, eu tinha falado para vocês, é a afetividade. Então, a afetividade, ela é aquela necessidade que o ser humano tem, tá? De fazer parte, né? De compor parte de um grupo maior, de uma identidade maior, que é a identidade grupal, tá? Então, todos nós necessitamos, para nos humanizar, é ter relação com outros seres humanos, né? Então, é o outro que te humaniza, é a relação com o outro. Não é que ele tenha o poder de te humanizar, mas nos relacionar com outras pessoas faz com que a gente desenvolva o nosso potencial humano, né? Então, o ser humano é um ser grupal, é um ser social que necessita a interação com outros seres humanos. E eu acho importante isso é muito visível aqui no modelo teórico, tá? Então, dentro dessa polaridade que a gente chama de regressão, a gente poderia também colocar aqui, né, que essa é a nossa vivência do grupo, tá? Nessa regressão, o que que significa essa regressão?
essa regressão é a nossa volta para esse útero maior que é o grupo, né? Para essa dimensão social. E essa dimensão social, essa dimensão coletiva, é que nos dá a base para a nossa expressão individual, tá? E a nossa expressão individual, ela contribui para a expressão coletiva. E assim existe uma pulsação aqui, que a gente pode ter uma leitura social dessa pulsação, tá? Então, quando a gente está na linha da afetividade, a gente vai estar diante disso, né? Desse ato humanizante, desse, dessa necessidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas, né? Dessa relação formadora, dessa relação essencial que existe dentro do humano, que é uma relação coletiva. E como isso é vivido, né, dentro da infância, da primeira infância, né, das protovivências. A vivência principal, né, para o bebê é a vivência de ser acolhido. Tá? Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que sentir que o fato de sair do útero não significa que ele perdeu o útero, simplesmente significa que esse útero se alargou, ficou maior, né? Então, que ele continua sendo protegido, nutrido, acolhido por uma instância maior, externa, mas ela continua existindo. Né? A vivência de abandono e de subnutrição, seja uma subnutrição alimentar, seja uma subnutrição de acolhimento, de afeto, é extremamente nefasta para as crianças pequenas, tá? Para todos nós, mas para as crianças pequenas pode significar não maturação do sistema nervoso, né? Pode significar o não desenvolvimento da bainha de mielina nos neurônios, pode significar a morte, né? A morte por tristeza. Então, isso se observou, foram observações, obviamente não foram experimentos, né? Ah, nos anos 40, 50, em crianças que eram institucionalizadas, que houve um período de muitas crianças órfãs depois da Segunda Guerra, né? Então houve a psicologia, né? Os psicólogos assim foram observar como acontecia as como se desenvolviam essas crianças, né? Então se observou que as crianças padeciam e às vezes morriam, né? Por uma coisa por mais cuidadas, elas tinham comida, estavam vestidas, tomavam banho, mas não existia ninguém que se interessava por elas. E daí elas morriam, né? Morriam. Então, aí se descobriu a necessidade, né, do interesse, hum, daquele que cuida, né? A gente não pode ter o trato mecânico. As crianças têm que ter, os adultos têm que se interessar pelas crianças. A gente é biologicamente programado para nos interessarmos por nossas crias, né? Então, quando a gente trata os nenês assim como objetos, né? Isso significa que também que quem cuida, né? Ou a instituição que cuida está profundamente doente, né? Profundamente desumanizada, né? Porque é, é como uma base instintiva. O ser humano ele tem, né, uma base instintiva de cuidado, né? Todos os mamíferos, né? Cuidado com seus filhotes. Quando isso não acontece, né? Esse interesse, esse encantamento, porque a gente olha as crianças e fica encantado, né? Porque, na realidade, a gente tem uma programação genética, né? Da nossa espécie para querer cuidar, querer abraçar, querer acolher, né? Quando isso não acontece é porque existe uma grave dissociação, uma grave enfermidade, né? E o que acontece é que muitas vezes existem teorias que vão passar por cima dessa base, né? Dizendo que é melhor deixar a criança lá, né, berrando no berço sem receber acolhimento, porque senão vai ficar mimada, né? Todas essas coisas que
na realidade, afetam, né, o adulto posteriormente, né? Que constrói, que se sobrevive, tá? Porque se isso é muito drástico, não sobrevive, simplesmente não sobrevive. Eu sempre digo, eu escrevi um livro, né, que se vocês não conhecem, se chama Momentos Estruturantes, que explica a estruturação da identidade, da nossa identidade a partir da vivência, né? Então, eu sempre falo assim, que se vocês estão nesse mundo hoje, né? Se vocês existem, se vocês não se foram desse mundo, é que porque alguém amou vocês, nem que tenha sido um segundo, e mesmo que vocês não se lembrem, tá? Alguém amou vocês em algum momento, porque não existe, o ser humano não consegue sobreviver com uma escassez completa de afeto, tá? Mas é óbvio que daí o Montagu traz isso com muita potência, né? A gente tem criado os nossos filhos com migalhas de afeto, né? E isso é muito grave, que compõem pessoas que não se desenvolvem plenamente na sua humanidade, não se desenvolvem plenamente na sua alegria de viver, na sua vontade de viver, na sua relação com o outro, né? Pessoas que não têm autoconfiança, pessoas que não têm que não percebem o valor, o próprio valor, né? Isso tudo está muito nessa base de abandono, tá? Que infelizmente a maioria de nós passou de alguma forma, tá? Bom, então, e daí, depois, a última linha de vivência que o Rolando vai colocar, que é a transcendência, né? Então, a transcendência parece assim, a transcendência é uma coisa de religião. Não. Claro que as religiões, né, elas estão baseadas na vivência da transcendência, tá? Mas o que a gente pode ver, né, é que a maioria das religiões, ela já são desvios dessa necessidade humana de transcendência, né, de conexão com a totalidade, de conexão com algo maior. São manipulações, muitas vezes elas são fixadas sob manipulações de poder sobre a nossa vivência natural de transcendência, né? Então, todo ser humano, ele necessita se sentir parte da totalidade vivente, né? Todos nós somos seres cósmicos, somos seres ligados à totalidade. E só que dentro da estrutura de existencial nossa, a gente tem pouco acesso a isso, né? A gente tem pouco acesso à compreensão de que que a gente tem uma vida que está ligada à totalidade existente, né? Então, a gente experimenta muito pouco isso. As pessoas que vivem em grandes cidades, elas vivem muito pouco isso, né? Porque, na realidade, a gente consegue ter essa experiência com mais potência na natureza, né? Então, quanto mais tóxicos são os ambientes que a gente vive, mais poluídos, mais caóticos, mais uh, assim, desordenados, violentos, menos transcendência a gente consegue ter, né? Porque a transcendência é um estado de entrega à vida, né? É um estado de confiança completa na existência. Então, se a gente está sempre com a necessidade de se proteger, né, a gente vai diminuindo a nossa percepção e vai enrijecendo, né? Quando a gente consegue proporcionar uma vivência de entrega, uma vivência de confiança, uma vivência de um transe profundo, um estado de transe profundo, né? O que que acontece? Essas tensões se dissolvem e se amplia a percepção. E se gera alguns estados que a gente chama de êxtase e êxtase, né? Ou um contato profundo e transcendente comigo mesmo, né? Com a minha essência de identidade, ou êxtase, um contato com a totalidade, uma coisa de expansão da consciência em nível de me sentir realmente, não pensar que eu sou parte, mas sentir realmente que sou parte da totalidade, né? Então, as vivências de biodança, elas podem te conduzir a esse estado. Eventualmente, é óbvio que não é toda aula de biodança que tu vai entrar que tu vai sentir isso, né?
mas eventualmente acontece isso, especialmente se a gente consegue fazer vivências na natureza, né, em ambientes naturais, etc. Agora, a vivência, essa vivência de êxtase ou de êntase, ela é bastante rara na nossa civilização, né? Ela é encarada como algo um pouco estranho, tá? Porque o normal é as pessoas estarem estressadas e produtivas, né? Então, é muito interessante isso, essa questão da normalização do estresse, né? E da superexigência que nos faz não ter acesso à linha da transcendência, né? E isso está muito ligado a fenômenos, né, como ah, a utilização de substâncias, às vezes, que são muito prejudiciais, né, para alteração de consciência, a utilização vulgar dessas substâncias, né? Então, o tráfico de drogas, o, ah, o consumo de álcool, de fármacos, também toda a indústria de entretenimento, né? Ah, muitas vezes está baseada nessa falta de transcendência. E a maioria das religiões instituídas, especialmente as religiões que, que têm, ou estão ligadas ao poder, né? Ou estão ligadas a questões financeiras mesmo, como indústrias, né? Como indústrias da fé. Então, tudo isso a gente tem que cuidar muito porque está baseado na repressão da transcendência. Então, algo que naturalmente a gente teria acesso, a gente não consegue ter, mas necessita, então a gente vai buscar em outros lugares, né? E daí acaba caindo numa armadilha onde a gente jamais tem acesso a algo que é nosso, né? Profundamente nosso. Então, essas duas linhas de vivência aqui, a afetividade e a transcendência, tá? Elas são linhas muito reprimidas. O Rolando sempre dizia, a gente acha que a sexualidade é uma linha super reprimida, né? Claro que ela tem um grau de repressão forte, o William Reich vai falar muito sobre isso, né? Mas a gente vai ver, segundo Rolando, que a afetividade e a transcendência são as linhas mais manipuladas na nossa cultura e que a gente tem menos acesso. Tá? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade super violenta e que se estrutura sobre essa violência, né? Então a gente não pode ter afetividade e transcendência, né? Então, só que como a gente continua tendo a necessidade de vivenciar esse afeto e essa transcendência, então isso viram produtos, existe uma manipulação dessas experiências vividas, né, para satisfazê-las, mas não de uma forma a trazer consciência para aquelas pessoas que as vivem. Tá? Então, viram produtos, na realidade, produtos, né? Então, a linha da transcendência, a protovivência da linha da transcendência, né? É essa sensação de pertencimento, né? É o bebê sentir desde o início que ele pertence àquele meio onde ele vive, e também a sensação de harmonia dentro do meio onde ele vive. Tá? Então, é muito importante para os bebês sentir que o meio onde ele vive é harmônico. Tá? Por que isso, né? Porque a gente vive muito desarmonicamente, né? E, Dori, tu tá pedindo para gravar a reunião, mas não pode, tá? Eu já tô gravando, tá bom? Então eu vou negar aqui, tá? A gravação é só feita por mim, tá? Depois eu disponibilizo para vocês. Acho que deve ter apertado sem querer um botão. Então, é interessante, né, o quanto nós seres civilizados, né, nos acostumamos com a desarmonia, né, a vivência da desarmonia, a vivência da violência, a vivência
de, de meios opressores, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro da história da civilização as guerras são algo de extrema violência, né? E somos nós que produzimos as guerras, então como que a gente produz isso, né? Então, a vivência de desarmonia lá nas nossas bases, ela conduz à possibilidade de eu me adaptar a essa desarmonia, né? Inclusive construí-la, tá? Então, e como é que a gente consegue se adaptar a essa desarmonia? A gente baixa a capacidade de transcendência, a gente baixa a capacidade de percepção, né? A gente vai não conseguindo se conectar com as coisas. Daí a gente pode passar pelo mundo destruído e, inclusive, destruí-lo. Buenas. Então, aqui a gente tem as linhas de vivência vivenciadas na aula de biodança, tá? Então, trouxe algumas fotos, né? São fotos minhas que eu fiz, tá? Então, aqui a vitalidade, o movimento, né? Aqui a sexualidade traduzida através das carícias, né? A criatividade, a vivência de. Muitas vezes a gente utiliza pintura, canto, e as próprias danças são super criativas, né? A afetividade, o caminhar juntos, as rodas, acolhimento, né? E a transcendência, que a gente tem uma vivência lá, que a gente fez lá em... Essa aqui foi uma foto do Marco, né? O meu companheiro. E a gente fez lá uma vivência naquela duna alta lá de Jericoacoara, tá? A gente levou um grupo para lá e fez uma vivência no alto da duna lá do pôr do sol. Então, é isso. Então, aqui a gente vai ter a constituição, né, já um pouco mais sofisticada do modelo teórico, tá? Então, a gente pode abrir o potencial genético, tá? Então, aqui a gente tem uma filogênese, tá? Filogênese, aquele homenzinho, a mulherzinha, né? Aquele ser que estava ali como ponta de um processo evolutivo, que vai ter um potencial genético, e esse potencial genético se traduz, tá? Pelo sistema nervoso, pelo sistema imunológico e pelo sistema endócrino. Daí a gente vai ter o que a gente chama de ontogênese, que é a revelação desse potencial genético, tá? E que a gente busca em nível de integração dentro da biodança, né? É a integração desses potenciais, né? Que essas linhas de vivência elas estejam integradas, se manifestem e se integrem à totalidade existente da pessoa que dança, né? Então, a gente vai ter essa integração, ela acontecendo a partir da pulsação entre a identidade e a regressão, né? E estados de transe, né? E através das 5 linhas de vivência. Então, essa pulsação é das 5 linhas de vivência, que elas vêm pulsando entre identidade e regressão. Todas as linhas de vivência têm uma manifestação, né, que é mais regressiva, e elas vão pulsar para uma manifestação mais ligada à expressão da identidade. Tá? Então, aqui a gente tem os ecofatores positivos. Tá? Então, a biodança é um ambiente enriquecido. Aqui a gente tem uma foto, né? Uma foto da Valu Ribeiro, que é uma das fotógrafas de biodança. Estou lá, eu aqui, ó, recebendo um carinhozinho, né? No final de um encontro lá na África, tá? Na África do Sul. E, e assim, a questão da, de um ambiente que é acolhente, que é positivo, que acolhe. E daí aqui todo o sistema, digamos, a modelo teórico, um certo tipo de, de representação possível, tá? Então, aqui a gente tem a filogenia, a base dessa filogenia lá nas condições iniciais para a origem da vida, ecofatores negativos e positivos incidindo sobre o potencial genético,
a ontogênese, ou seja, a história pessoal, as 5 linhas de vivência, pulsando entre identidade e consciência de si no mundo, e regressão, retorno ao primordial mediante ao transe, tá? E daí aqui a gente já vai, né, ver os inconscientes, tá? Os inconscientes, esse modelo aqui, tá? Ele vai abarcar, ele não é um modelo oficial, tá? Então ele abarca um dos inconscientes que na realidade no modelo oficial ele não tá, e a gente pode considerar isso uma incógnita, né? Então, a biodança ela vai ter 3 tipos de inconsciente, 4 tipos de inconsciente. Um que se chama o inconsciente pessoal, tá? E que tem a ver com a ontogênese. O inconsciente coletivo, que já vai abarcar a filogênese. O inconsciente vital, que abarca as condições iniciais de vida, desculpe. E o inconsciente luminoso, que está fazendo referência às vivências, aquilo que a gente vivencia, a grandiosidade do que vivenciamos. O Rolando faleceu, a teoria do inconsciente, cada inconsciente que foi surgindo, né, na teoria de biodança, aos poucos, na medida que foi criado o modelo teórico de biodança. Tá? Então, à medida que o Rolando ia criando e fazendo a teoria de biodança e ia criando o um modelo teórico, ele foi inserindo a questão do inconsciente. Né? Ele foi percebendo que o inconsciente ele entrava, né, nessa composição geral. Né? E o que acontece? O inconsciente, inicialmente, ele traz 2 níveis de inconsciente, que é o inconsciente pessoal, baseado na teoria de Freud, né, na psicanálise, e o inconsciente coletivo, baseado na teoria de Jung, porque a biodança, ela trabalha muito com os arquétipos, então, na realidade, ela está movendo, né, elementos inconscientes arquetípicos, tá? Então, quando a gente faz biodança, a gente move muito da nossa história pessoal, inclusive em nível inconsciente, e também move com questões do inconsciente coletivo, porque a gente vai falar, né, vai dançar, vivenciar coisas que pertencem à vivência total da humanidade, né? E são os símbolos arquetípicos, as imagens arquetípicas. Daí, mais tarde, então a gente tem esses 2 autores, Freud e Jung, baseando esses 2 inconscientes, tá? Mas a gente vai depois também ver, né, o Rolando trazer uma nova proposta, que é o inconsciente vital, que a gente vai, o próximo módulo a gente vai falar do inconsciente vital, né? Onde ele vê que existe em nível inconsciente atuando forças reguladoras da vida que tem a ver já com as condições iniciais de origem da vida, né? Então tem a ver com raízes de autorregulação biológica da qual a gente não tem consciência, mas que fazem parte de uma estrutura universal. Né? Isso a gente vai ver com mais profundidade no próximo módulo, no outro final de semana que a gente vai ter em maio. Né? E daí, depois, lá, quando ele está em 2008, né, ele faleceu em 2010, ele começou a falar do inconsciente luminoso. O que ele queria falar em termos do inconsciente luminoso já era a percepção que ele tinha de que tinha algumas coisas que a gente teria a possibilidade de viver em termos de grandiosidade humana que a gente nunca vive, dado a forma como se estrutura as relações sociais e culturais na civilização. Né? Então, acesso à grandiosidade da consciência humana, poucos seres humanos têm, enquanto isso poderia ser algo comum a todos, né? Por uma série de estruturas de repressão. Eu tenho todo um estudo sobre o inconsciente luminoso, né? Faço relações com os autores de onde ele surge isso. Tem um texto que eu posso disponibilizar para vocês, eu já tinha disponibilizado, mas não para esse grupo, né? Que se chama As Chaves Arquetípicas da Biodança, onde eu vou desenvolver um pouco
alguns parágrafos sobre o inconsciente luminoso, que talvez seja interessante vocês acessarem esse texto, tá? Eu posso botar o link depois, né? Me lembrem todos os links que eu tenho, tô prometendo para vocês, né? Porque nesse texto, então, eu vou falar um pouquinho das origens desse inconsciente, tá? Origens teóricas, né? Mas, na realidade, então, essa representação aqui, ela, digamos, ela não existe porque o inconsciente luminoso, ele ainda não está abarcado dentro do modelo teórico de biodança, por quê? Porque se estava no meio de uma discussão a respeito disso, tá? E daí o Orlando faleceu, né? E como o modelo teórico de biodança foi criado pelo Rolando Toro, né? E para que a gente inclua a questão do inconsciente luminoso, teria que ter uma discussão global com as pessoas, principais pessoas que pensam a respeito de biodança hoje, né? Isso ainda não aconteceu, né? Então, a gente não pode simplesmente colocar o inconsciente luminoso ali, porque a gente não sabe a posição que ele ocupa dentro do modelo teórico. Certamente, ele ocupa uma posição, tá? Eu joguei ali naquele outro modelo, né, nesse aqui, mas ele não tem nenhuma explicação para estar aqui, tá? Então, joguei ali só para me lembrar de falar para vocês do inconsciente luminoso. Mas essa discussão não está finalizada, tá? Então, esse modelo teórico ali que eu mostrei é uma suposição, né? Mas sem uma conclusão, não existe esse modelo, tá? Aqui a gente, então, tem o modelo que o Rolando nos traz, né? Finalizado já de 2008, né? Onde, então, todo o que, digamos, é oficial dentro da teoria de biodança, né? Aparece, tá? Então, esse foi o último o modelo que o Rolando nos trouxe antes de falecer. Tá? E ficou o inconsciente luminoso como uma teoria que a gente tem que ainda ver, discutir, mas como, digamos, o Rolando, enquanto a obra do Rolando se conclui com o falecimento dele, então, enquanto obra do Rolando Toro, esse é a versão final do modelo teórico de biodança. Depois, se o movimento de biodança vai, né, agregar mais algo a esse modelo, isso serão os próximos capítulos.